Olá, sétimo ano, bom dia. Tudo bem com vocês? A professora Daiane está aqui na página 13 da apostila, onde nós vamos fazer alguns exercícios sobre média aritmética, tá? Então, página 13, lá onde começa a hora de estudo, né? Então, nós vamos fazer alguns exercíciozinhos aí para praticar os cálculos de média aritmética, tá? O primeiro exercício, ele traz para nós aqui uma imagem que é a imagem que aparece nas contas, nas faturas de água das residências, tá? Então, ela traz um histórico de consumo, né? Onde aparecem ali os últimos meses, onde essa residência consumiu, né, de água, a quantidade que ela consumiu em cada mês, e aí mostra a leitura atual. Então, né, para quem ainda não observou, né, quando acontece essas leituras, né, as empresas que fazem a cobrança de água ou de luz, né, eles passam todos os meses nas residências, né, e aí eles fazem a medição pelo nosso relógio, pelo nosso marcador, né, ou hidrômetro, que é aquele relógio que mostra, que fornece a água para as residências e mostra o consumo mensal, né, para os leitores ali. Então, eles passam ali todos os meses e eles vão medindo através daquele hidrômetro, daquele relógio de água, a quantidade que o consumidor gastou, né? Então, aparece aí nesse histórico um histórico de consumo em metros cúbicos, onde há um resumo de quanto foi gasto nos últimos 11 meses, tá? Nos últimos 11 meses anteriores, né? Ele serve assim, na verdade, para uma análise, né? Na verdade, para a pessoa, até para a própria pessoa poder se basear, digamos assim, ela vai avaliar quais foram os meses que ela gastou mais, né? Normalmente podem observar que nos meses de férias, né, nos meses ali de janeiro, normalmente é consumido mais água. Por quê? Porque quando as crianças estão em casa, quando todo mundo está com calor, toma-se mais banho, piscina, enfim, coisas que gastam mais, que aumentam o consumo de água, né? Em outras situações pode acontecer algum vazamento, pode acontecer outras coisas que alterem o consumo médio aí desta residência, né? Então, o histórico de consumo ele serve para isso. Aqui também aparece, né, a data da leitura, o dia, no caso em que o funcionário, o leiturista desta empresa passou na sua residência e fez a medição do teu consumo, né? Aparece os dias de consumo, ou seja, os dias de consumo eles vão ser assim a diferença entre a leitura anterior e a leitura atual, né? Por exemplo, ele passou lá no dia 13 de julho e aí depois ele passou o dia 15 de agosto. Então são 32 dias de consumo, tá? E a diferença da ação, então, a leitura anterior, no mês anterior, quanto estava? 247. No mês atual, 259, ou seja, subiram 12 metros cúbicos no consumo de energia, não, né? No consumo de água desta residência, tá? E essa referência ali que se refere ao mês em questão, ao mês, né, base que a conta que corresponde a essa conta, tá? Então, nós temos ali na letra A uma pergunta bem simples que diz assim: no histórico de consumo, é possível visualizar o consumo de quantos meses, né? Quantos meses que estão aparecendo ali? É só observar no histórico de consumo, lá em cima, quantos meses aparecem, né? Do mês 9, que seria o mês de setembro de 2017, até o mês 7 de 2018. Né? Então, o mês de julho de 2018. Nesse caso, foram 11 meses. Então, só respondermos aqui de forma bem simples, né? Nós temos aqui 11 meses.
tá? Na letra B fala assim, qual é a média de consumo nos 3 meses anteriores ao mês da fatura? Então, a nossa fatura, no caso, a fatura ela está correspondente ao mês 8, né? Ao mês de agosto. Aí nós vamos pegar as leituras dos 3 meses anteriores. Quais são os que nós temos anteriormente? Aqueles últimos 3 ali em cima, ó. 14, 9 e 10, tá? Então, nós vamos pegar esses 3 valores e dividir por 3. Aí, nós teremos a média de consumo nesses 3 meses, ok? Então, vamos fazer assim, 14, né? Mais 9, mais 10, divididos por 3. Esse vai ser o valor da média, né? Isso vai ser a média que nós teremos aí dos últimos 3 meses, os últimos meses que aparecem ali em cima, tá? Então, 14 mais 9 mais 3, divididos por 3, vai ficar aqui, somando, né, os 3 valores, nós teremos 33 dividido por 3, que vai ser igual, então, a 11 metros cúbicos, né? A média de consumo nos últimos 3 meses, tá? Ou seja, a média de consumo nos últimos 3 meses foi de 11 metros cúbicos, certo? 11 metros cúbicos. A letra C, ela está pedindo para nós determinarmos a média de consumo nos meses indicados no histórico, ou seja, né, todos os meses que estão aparecendo ali, tá? Nós temos lá o total de 11 meses, né? Nós vamos pegar os valores desses 11 meses que estão aparecendo aqui, tá? E dividir por 11. Então, vamos colocar todos os númerozinhos que aparecem ali. Então, eu já coloquei aqui, vejam, né? Todos os valores dos meses ali, cada mês, apresentando um valor em metro cúbico. Coloquei, então, os 11 valores e aí vamos somar todos eles e dividir por 11, tá? Então, somando todos esses valores ali, 15, 10, 14, somando tudo aquilo ali, nós teremos 129, tá? 129 divididos, né? Divididos por 11, que é a quantidade total de meses que foram registrados aí no histórico, né? 129 divididos por 11, nós vamos ter o valor, deixa eu colocar aqui, nós vamos ter o valor de 11,72. E, na verdade, nós teremos aqui uma dízima periódica, né? Porque ele vai ficar 72, 72, 72. E aí vai repetindo, tá? Então, nós não teremos um final para esta conta aqui, né? Como lá no meu exercício, ele está pedindo para nós utilizar a aproximação somente de uma casa decimal, né? Nós vamos usar a resposta somente 11,7, tá? Então, nós vamos escrever ali o seguinte, né? Vamos colocar assim, ó, logo, a média de consumo dos 11 meses anteriores é de 11,7 metros cúbicos, certo? Então, a média dos últimos 11 meses ali do histórico é de 11 meses, é de 11,7 metros cúbicos, tá?
Passando ali para a questão, para a letra D, né, desta questão, da questão número 1, na letra D nós temos assim, ó, determine a média de consumo nos meses indicados no histórico, utilizando a aproximação de uma casa decimal. Então, a média de consumo nos meses indicados no histórico. Quais são os meses indicados no histórico? Né? Nós temos todos os meses agora, não somente aqueles que foram utilizados ali, tá? Então, assim, ó, a prof até arriscou aqui esta questão, porque neste caso aqui ela está repetida. Aí na apostila de vocês, acredito que não vai estar. Aí na apostila de vocês, a questãozinha que aparece ali na letra D, ela diz assim, ó, no mês de agosto, o consumo médio diário correspondeu a quantos metros cúbicos? Então, vocês viram que aqui no livro digital que a prof está usando, ele repetiu a mesma questão da letra C, né? Então, nós não vamos fazer repetida, nós vamos fazer a questão que está pedindo lá na hora de estudo de vocês, na página 13, que é uma outra, que pede o consumo diário no mês de agosto, tá? Então, esqueçam essa aqui ela está repetida, tá? Eu vou colocar a resposta aqui embaixo, porque fica fácil para vocês visualizarem quando eu coloco digitado aqui, né? Mas vejam que a resposta é referente à questão lá da hora de estudo que está correta, não é essa aqui que provavelmente por um erro, né, de edição está repetida a letra C e a letra D, tá? Então é só a gente olhar o seguinte, está falando do mês de agosto, que é o mês atual, ó. Vamos olhar aqui, ó, referência, ó, mês 8, mês de agosto, né? 32 dias de consumo e foram consumidos 12 metros cúbicos, tá? Então, em 32 dias, ele consumiu 12 metros cúbicos. Essa residência, né, consumiu 12 metros cúbicos. Então, nós vamos fazer o quê? O 12 metros cúbicos divididos pelos 32 dias, tá? Então, colocamos aqui, né, a média, ela vai ser igual, então, a 12, que é os metros cúbicos, divididos pelos 32 dias de consumo, ok? Então, nós teremos uma média aí de 0,375, né? Então, podemos colocar assim a resposta, né? A nossa resposta aqui nós podemos colocar assim: gastou-se em média 0,375 metros cúbicos por dia, né? 0,375 metros cúbicos por dia no mês de agosto. Ok? Então, essa foi a questãozinha número 1, tá? E eu vou deixar aí na descrição uma tarefinha para vocês fazerem pelo menos mais umas 2 dessas questões da hora de estudo, para vocês fazerem, então, de tarefa para quinta-feira, para essa semana aí, ok? Provavelmente mais umas 2 questões. Vou avaliar aqui e vou deixar na descrição aí do vídeo e já libero lá no Positivo On para vocês também, beleza? Então, bons estudos e até a próxima!